Oi, Jennifer, tudo bem? Tudo certinho, gente? Desculpa, a internet deu uma oscilada, então eu mudei o lugar aqui para a gente voltar a conversar. Vou esperar, né, o pessoal voltar também. E desde já peço desculpas aí por ter caído, né? De qualquer forma, então eu vou me apresentar de novo. Meu nome é Fernando Gentil, né, Giz de Almeida Pedroso, sou professor no Departamento de Direito, advogado, né, e hoje estou aí com vocês na cadeira de Civil. Tá? Dito isso, antes de entrar nos alimentos, a gente estava fazendo uma análise sobre as famílias propriamente ditas. E eu falei que o direito civil ele trabalha com o círculo da vida, numa proposta Rei Leão. Porque no nascimento com vida a gente fala dos direitos da personalidade, depois, né, a gente observa que a partir de uma certa idade, além de direitos temos deveres, então surgem as obrigações. Essas obrigações são materializadas, instrumentalizadas, obviamente, por intermédio dos contratos. E alguns contratos têm natureza afetiva, né? Tem natureza com lastro no amor, que é uma exceção, que é justamente a ideia do casamento. Acontece que no Código 16, gente, o casamento era a única forma que a gente podia analisar de constituição familiar. E, obviamente, esse casamento era uma proposta heterossexual, né? Homem com mulher. Os filhos seriam filhos tão somente biológicos e só possuíam direitos se fossem decorrentes, né, desse casamento. Por isso que a gente brincava que no Código 16 a gente tinha o quê? Uma filiação Game of Thrones, né? Porque tinha filho bastardo, né? Ou seja, filho ilegítimo, filho adulterino e tudo mais. E derradeiramente o homem mandava no lar. Por isso que nós tínhamos a expressão pátrio poder, não é isso? Era uma família hierarquizada. Todos os direitos dentro do casamento, nenhum direito fora dele. Então a gente podia pontuar que tínhamos uma percepção de uma família instituição. Acontece, gente, que o mundo mudou. E, como diria Gabriel o Pensador, né? Quando a gente muda, o mundo muda com a gente. O mundo muda na mudança da mente. Em outras palavras, em outros dizeres, se a sociedade evolui, o direito também tem que evoluir. Justamente por direito ele não se tornar um direito desacreditado, né? Então, por essa razão, o direito ele evoluiu. O Código de 2002, ele parte agora de uma premissa voltada no amor, voltada no afeto. Como a gente brinca com os professores da nossa casa, é tipo um ursinho carinhoso, ou seja, o direito de família hoje é um direito Hernani, né? Um direito fofinho, ternurinha, ou seja, pautado aí no coração, pautado no amor. Então, com base nisso, a gente pode hoje admitir, por exemplo, um casamento homoafetivo. Além de filhos biológicos, podemos falar de filhos socioafetivos, né? E também, hoje a família ela já não é mais hierarquizada. Hoje o direito de família ela se horizontalizou. Em outras palavras, homem e mulheres com iguais direitos, né? Até aí, sem grandes entraves, sem grandes dificuldades. Aquela família que era uma família instituição, ela se tornou, portanto, uma família eudemonista. Prof, o que é eudemonista? Uma família, né, que tem o seu assento, a sua base na felicidade. Ou seja, é uma família preocupada com amor. Com base nessa roupagem, hoje nós temos uma pluralidade de famílias, não só uma instituída por intermédio do casamento. Se nós formos observar na nossa Constituição, na nossa Bíblia Política, né, artigo 226, para ser preciso, ela fala de 3 formas de família. E a gente até brinca que 3 é nosso número mágico, né? Pai, Filho, Espírito Santo, Ísis, Osíris e Horus, Zeus, Hades, Poseidon. Ah, prof, só nessa parte da religião, né? Não, claro que não. A gente pode falar crime, fato típico, ilícito culpável. Tipicidade, conduta nexo causal e resultado, né? Enfim, culpabilidade, exigibilidade de conduta diversa, potencial conhecimento da licitude, não é isso? E a gente ainda pode trazer aqui a exigibilidade de conduta diversa. Tributo é imposto, taxa e contribuição. Então, 3 é o nosso número mágico. O nosso direito civil, ele também tem o seu lastro nesse número 3, né? Em outras palavras, ele traz 3 formas de família. 226, parágrafo 1º e 2º, vai falar da família oriunda do casamento. Tudo bem, né? Então, a família que, de certa forma, era a família que vigorava no Código 16. O parágrafo 3º, ele fala daquela família convivencial, aquela que é um estado de fato, que tem a sua base na união estável. Tudo bem, né? E no parágrafo 4º, a gente tem a família monoparental. Monoparental, obviamente, é aquela que temos um dos pais, né? Então, ou o filho com o pai, ou o filho com a mãe. Show. Acontece, gente, que o amor ele não tem limites. O amor é tipo atim, né? Sem fronteiras. Em outras palavras,
ao infinito e além, como diria Buzz Lightyear, né? Hoje a gente tem várias outras formas de família, com base no afeto, com base no amor. Temos a família anaparental. O que é a família anaparental? Aquela família sem pais, né? Sem pais, tiro, porrada e bomba? Não, né? Sem pais que a gente fala, ou seja, sem pai e mãe, né? Valesca Popozuda. Temos a família, por exemplo, trisal, que é aquela família mágica, né? Composta por 3 pessoas, tipo Dança do Machixe. Né, um homem no meio com 2 mulheres fazendo sanduíche. 3 pessoas, trisal. Mais do que 3 pessoas, poliamor. Alguns ainda trazem a família mosaico, ensamblada, recomposta e reconstituída. Aquela que tem em sua base diversos arranjos familiares. Né? Por exemplo, eu tenho os meus filhos, minha mulher tem os filhos dela, e quando a gente se casa, a gente faz outros filhos. Tipo aquela proposta do Steve Martin, os meus, os seus e os nossos. E por que você está falando disso? Estou falando disso, gente, pelo seguinte... Já chegando, né, nos alimentos, para ser específico. Hoje em dia, a partir aí mais ou menos do ano de 2018, surge uma família, né, chamada de família multiespécie. Família multiespécie, o que é isso? Família multiespécie, gente, é aquela que é composta por uma pessoa e seu respectivo animal. Quem deu essa terminologia, inclusive, é uma doutrinadora, né, que foi desembargadora no Rio Grande do Sul, hoje é advogada, presidente do IBDFAN, que chama Maria Berenice Dias, cujo livro chama Direito das Famílias. Em outras palavras, em outros dizeres, família multiespécie é uma nova formatação de família que decorre, né, justamente dessa proposta do amor, dessa proposta do afeto. Por que então você está falando disso? Gente, eu estou falando da família multiespécie para explicar que o direito de família ele foi alargado. Em outras palavras, né? Hoje em dia, a partir de uma decisão do ministro Luiz Felipe Salomão, do STJ, nós podemos considerar o quê? Animais membros da nossa família. E vou além, em razão dessa decisão, né, do ministro Luiz Felipe Salomão, a gente pode falar que os animais eles têm direito a receber alimentos e podem, obviamente, né, se discutir eventual guarda desses animais. E isso é óbvio, né? Isso vem uma construção com o perfazer do tempo. É uma construção que começou a surgir aí, a ser desenvolvida, né, justamente com essa ideia dos animais ganhando direitos. O doutrinador Flávio Martins, de Direito Constitucional, ele, por exemplo, ele trabalha dentro dos direitos fundamentais um direito de 5ª dimensão, dizendo justamente que os animais hoje eles teriam esses direitos. Lembrando que 1ª dimensão, né, liberdade, direito negativo, em outras palavras, né, o Estado ele não precisa fazer absolutamente nada. 2ª dimensão, direitos prestacionais, sociais, aquele que o Estado tem que realizar alguma coisa, né, para garantir, tipo o artigo 6º da nossa Constituição. 3ª dimensão, podemos trazer aí para vocês aqueles direitos que buscam a coletividade, a fraternidade, como, por exemplo, o meio ambiente, direitos difusos. 4ª dimensão, direitos voltados aí, diga-se de passagem, à publicidade, né, a universalização desses direitos. E 5ª dimensão, uma dimensão voltada ao amor. E é tão interessante falar disso em relação aos animais, porque se a gente for observar, o ano passado, em setembro do ano passado, nós tivemos uma mudança, teoricamente, da natureza jurídica dos animais, transformando esses animais, por intermédio de uma lei, como animais sencientes, né? Deixando eles de serem, segundo alguns doutrinadores, coisas para o direito ambiental. Em outras palavras, hoje, animal, né, tem direito à guarda e também tem direito aí aos seus eventuais alimentos. De qualquer forma, entramos então no assunto dos alimentos. Prof, o que são alimentos? Gente, os alimentos, eles são, na verdade, né, direitos que acabam vindo a ser adimplidos para aquelas pessoas que, por si só, através do seu esforço, do seu trabalho, elas não consigam o quê? Prover a sua própria subsistência. Elas não têm condições, em outras palavras, de pagar um mínimo para terem uma vida digna, né? Tudo bem, tudo tranquilo. Só que a gente tem que observar o seguinte, observar o que, prof? Observar que alimentos não são só comida, né? Por quê? Porque a pessoa acha alimentos é só comida. Não são só comida. A gente quer comida, diversão e arte, não é isso? Em outras palavras, alimento, como é um direito mínimo a uma vida digna, ele vai abarcar, por exemplo, o vestuário. Ninguém quer andar pelado, nu com a mão no bolso, né? Nu, não é isso? Por demais, abarca, além disso, educação. Abarca, por demais, lazer. Abarca cultura. Em outras palavras, os alimentos, eles estão atrelados ao artigo 1º, inciso 3º da nossa Constituição. O artigo 1º da nossa Constituição, ele vai trazer os fundamentos da nossa Bíblia política, né? Em outras palavras,
ele traz os alicerces. E vai lá escrito, né? Quais são os nossos alicerces? Artigo 1º, inciso 1º, né? Soberania. Artigo 1º, inciso 2º, cidadania. Artigo 1º, inciso 3º, que é o que nos interessa, dignidade da pessoa humana. Artigo 1º, inciso 4º, né? Valores sociais e livre iniciativa. E artigo 1º, inciso 5º, pluralismo político. Então, a base dos alimentos é justamente a dignidade da pessoa humana. A base dos alimentos, em outras palavras, está atrelado ao patrimônio mínimo, que é uma tese que foi cunhada, talhada, pelo ministro hoje do STF, Luiz Edson Fachin, antes dele se tornar aí ministro do STF. Em outras palavras, é um mínimo para que as pessoas tenham uma vida digna. E esses alimentos, por demais, além de estar atrelado, obviamente, a esse fundamento da Constituição, artigo 1º, inciso 3º, ele está, de certa forma, salvaguardado, protegido, dentro de um dos objetivos da Constituição. Os objetivos da Constituição estão no artigo 3º. Muitas vezes, diga-se de passagem, acaba sendo perquirido isso nos certames, né? Que a gente fala, prova da OAB, de concursos públicos. O que acaba sendo perquirido? Quais as diferenças, os fundamentos e os objetivos? A dica é, todos os objetivos, eles vêm com verbo no infinitivo. Em outras palavras, o artigo 3º, inciso 1º, que é um dos fundamentos dos alimentos, está escrito lá, né? Construir. Construir o quê? Construir, verbo no infinitivo. Uma sociedade livre, justa e solidária. 3 também. Vocês notaram que 3 é mágico. Livre, justa e solidária, né? Ou seja, é tipo átomo, prótons, elétrons e nêutrons, né? É tipo passado, presente e futuro. Harry, Rony e Hermione, né? Ou seja, é mágico. 3 é mágico. E dentro dessa tríade, a gente tem a solidariedade. Solidariedade faz parte também dos alimentos, porque a gente tem que pagar pensando no bem comum, empatia, né? Essa é a ideia, então, da prestação alimentícia ancorada tanto na dignidade humana, quanto também na solidariedade, num fundamento e num objetivo da Constituição. Só uma ressalva que acaba sendo importante, uma ressalva que acaba sendo, na verdade, bastante relevante. Qual a observação? Alguns doutrinadores, eles criticam essa solidariedade. Ô, louco, prof, né? Vão criticar a solidariedade, que putaria é essa, né? Em que sentido que eles criticam a solidariedade, gente? Eles criticam a solidariedade porque eles falaram assim, olha, calma aí, quem que paga esses alimentos, né? E a gente vai ver isso daqui a pouco. Os alimentos, eles são pagos num vínculo bandido, e eu vou explicar isso para vocês. Só que algumas pessoas, quem são essas pessoas? Parentes de 3º e 4º grau. Quem que é 3º grau? 3º grau? Tio. Quem que é 4º grau? Primo, né? Então, 3º e 4º grau, eles não prestam alimentos, mas eles têm direito a receber herança, né? Dentro aí da ordem de vocação hereditária, cunhado, talhado, esculpido no artigo 1829, inciso 1, né? 1829, inciso 4, né? Do nosso Código Civil. Então, alguns doutrinadores, eles fazem essa advertência com relação à solidariedade. Bem, dito isso, entendido o que são os alimentos, a gente vai chegar justamente na ideia dessa prestação. Primeiro detalhe, gente. Para o pagamento dos alimentos, nós temos alguns requisitos. Nós temos alguns pressupostos, né, para esse adimplemento. Quais são, então, esses requisitos? E a gente antecipa, né? Ou seja, são 3 os requisitos, porque 3 é mágico, não é isso? A gente pode falar que o estado da água é, sei lá, é líquido, gasoso e sólido, olha só, são 3 também. A gente pode falar que os elementos da ação são partes, causa de pedir e pedido, né? Olha que interessante. Então, o 3, ele é algo holístico, né? É algo, então, que faz parte. Vamos falar, então, sei lá, vamos falar dos mecanismos de integração da Lindbe, analogia, costumes e princípios gerais do direito. Em outras palavras, os requisitos, eles vão seguir essa toada, vão seguir essa engrenagem que, de certa forma, está em tudo na vida, né? E ele vai falar, são 3 os requisitos para prestação alimentícia. O primeiro é justamente um vínculo bandido. Por que vínculo bandido? Porque quem paga os alimentos é um vínculo PCC. Ô, louco, PCC, gente, né? Isso está no artigo 1694. Lembrando que os alimentos estão artigo 1694 até o artigo 1710. Então, do 1694 até o 1710, tá? No 1694 ele vai falar, pagam os alimentos PCC. PCC por quê? Parentes, cônjuge e companheiro. Então, parentes, cônjuge e companheiro, eles têm aí, no caso, né, o dever de prestar alimentos. Tudo bem? Sem grandes entraves, sem grandes dificuldades. Quem são esses parentes? Esses parentes, gente, eles são, na verdade, vínculo de ascendente, né, e descendente, e isso se encontra esculpido, talhado, cunhado no artigo 1696 do Código Civil, e a gente pode falar numa relação de irmãos, né, sejam esses irmãos bilaterais, germanos,
que é irmão bilateral germano? Mesmo pai e mesma mãe, e sejam esses irmãos unilaterais, né? Ou seja, oriundos só de um pai ou uma mãe em comum. Isso está no 1697. Então, o primeiro requisito são as pessoas que vão ter esse dever de pagar. Parentes, cônjuge e companheiro. Tudo bem, sem dificuldades, né? Sem grandes discussões. Só que os outros dois requisitos, gente, eles trabalham com um binômio. Binômio, prof. E que é esse binômio, diga-se de passagem, que está atrelado aí a situação que a gente se encontra hoje, né? Essa situação aí de distanciamento social, né? Que seria mais adequado do que o isolamento. Então, distanciamento social. Qual que é, então, esse binômio? É o binômio necessidade de quem recebe os alimentos, em outras palavras, necessidade do credor dos alimentos, o alimentando, e possibilidade de quem? Possibilidade do alimentante. Então, a gente sempre vai observar essa balança, esse jogo, necessidade e possibilidade, necessidade e possibilidade. Observem o quê? Que hoje a doutrina atual, ela também traz uma ponderação aqui. A doutrina atual, ela entende que, além da necessidade e possibilidade, deveríamos ainda cunhar um outro elemento. Daí fica 3, fica mágico, né? Qual que é esse outro elemento? Esse outro elemento seria justamente a ideia da razoabilidade, da proporcionalidade. Um exemplo que a gente pode trazer, né, para ilustrar, diga-se de passagem, seria, por exemplo, o Neymar. O Neymar, ele pode pagar quanto? Será que ele pode pagar além do que a pessoa necessite? Claro que pode, né? Então, justamente por isso que a gente teria essa ponderação e esse tempero. É justamente também com base na razoabilidade, nessa ideia de proporcionalidade, que a gente pode pontuar para vocês que os alimentos que acabam vindo a ser pagos aí para ex-cônjuge e ex-companheiro, eles não são, em regra, alimentos pagos de maneira, né, definitiva. Eles vão ser sempre pagos de maneira temporária, né, e transitória, né? Ou seja, vai ser pago de acordo, obviamente, com um período de necessidade até que o sujeito ele se reinsira no mercado de trabalho. De acordo com os nossos tribunais, isso ficaria num período de 2 a 5 anos, né? Obviamente, isso deve ser observado sempre de acordo com o caso em concreto. Uma fofoca, já que eu ouvi que o pessoal fala assim, tem fofoca, né? Que a gente poderia ilustrar, foi justamente isso, né? Stephanie Brito, quando se separou aí de Alexandre Pato, nossa, essa já faz tempo, né? Ela recebia cerca de 30 mil reais, que era o que ela precisava, teoricamente, para a sua subsistência, pelo período aí de 3 anos. Então, foi esse o valor que foi ajustado, então de 2 a 5 anos. Só um detalhe, né? Ela recebia 30 mil porque ela era a Marina Rui Barbosa da geração passada. Ela recebeu o maior salário. E quando ela se casou, ela acabou ficando afastada, né, das telenovelas e tudo mais. E quando ela voltou, ela não voltou com o mesmo status, né? Ela voltou com o status que ela não queria, citando aí um modão sertanejo também pra gente, né, dar uma enriquecida musical para as nossas aulas, né? Em outras palavras, ela voltou a trabalhar na Globo como figurante e depois ela foi pra Record. De qualquer forma, lembrando, é o binômio necessidade e possibilidade que vai, de certa forma, trazer as nossas diretrizes para a prestação alimentícia. Ocorre, gente, e aí que está o lance, diga-se de passagem, né, que a gente pode trazer para vocês, que hoje algumas pessoas, em razão desse distanciamento social, elas não estão recebendo a mesma quantia. Razão pela qual a possibilidade, né, muitas vezes, do alimentante foi diminuída. E é isso que a gente tem que observar, essas mudanças existentes, né, tanto na possibilidade quanto na necessidade. Quando isso acontece, surge a possibilidade de uma ação chamada de revisional dos alimentos. Essa revisional está no artigo 1699 e ela franqueia 3 coisas. Por que 3? Porque é mágico, né? Pai, Filho e Espírito Santo, Osíris e Horus, Eusados e Poseidon. Em outras palavras, ela vai franquear justamente a majoração, ou seja, se a pessoa tem maior possibilidade, ela teoricamente poderá pagar mais. Ou se de repente o alimentando tem mais necessidade, pagará mais. É possível que a redução, se a possibilidade diminuir e se a necessidade diminui, ou até mesmo a exoneração desses alimentos. Então, é isso que vai, de certa forma, balizar esses alimentos, né, nesse período aí relacionado ao coronavírus. Muitas vezes, né, cabe prisão nessa pandemia. Então, prisão de alimentos está sendo trazido? Claro que cabe, né? Sem nenhum entrave, sem nenhuma grande discussão. É óbvio que dentro do CPP, fugindo um pouco do direito civil, nós temos aquelas medidas cautelares diversas da prisão, né?
que talvez tenha que ser estudada de maneira conjunta. Mas se está devendo alimentos, é possível sim a prisão de maneira coercitiva. Acredito que os juízes não venham a aplicá-la, né? E diga-se de passagem, aproveitando esse ensejo, até discutir a questão da guarda nesse período aí de coronavírus, né? Por que discutir a guarda? A gente sabe, né, que a guarda, 1583, 1584, nosso código ele traz duas formas de guarda, a unilateral e exclusiva e a guarda compartilhada, né? E por que você está falando disso? Em regra, deve ser adotada a guarda compartilhada, né? Justamente que parte da premissa que nós temos uma relação adequada de dialética, né? De diálogos entre o pai e a mãe, só que na prática vai ser a unilateral e exclusiva. Ainda na guarda compartilhada, muitos pais estão ficando sem ver os seus respectivos filhos. E eles começaram justamente a pleitear, né, isso para o judiciário. O judiciário ele também entendeu que esse direito de guarda deve ser o quê? Deve ser flexibilizado dentro desse período de coronavírus em razão do princípio do melhor interesse da criança e do adolescente. Princípio esse que está esculpido aí no ECA, né, Lei 8.069 de 90, e lembrando por demais, né, que além do ECA, tem o seu assento na base constitucional. É bastante discutido esse princípio quando a gente trabalha com ele relacionado à guarda, adoção, né, e aquelas formas de família substituta. Lembrando quais são as formas de família substituta, falo de coração, guarda, tutela e adoção, né? Vamos lá, deixa eu ver aqui as eventuais perguntas. Existe possibilidade de isenção da prestação alimentícia? Bruna, né, sensacional a pergunta. O ideal, gente, nesse período, será isso? Só deixa eu aqui. O ideal nesse período seria justamente que as partes elas tentassem um acordo de maneira extrajudicial. E é isso que está sendo, na verdade, a toada do judiciário hoje, quando a gente fala tanto de guarda quanto de prestação alimentícia, né? Então, se as partes compreenderem como um acordo essa possibilidade de isenção, seria possível. Numa revisional de alimentos, né, muito difícil o juiz, ele obviamente realizar essa isenção, valorando também esse princípio do melhor interesse da criança e adolescente, que acaba, né, muitas vezes sendo a parte que vai receber esses alimentos, que seria a parte aí do alimentando, né? O credor dos alimentos propriamente ditos, né? Quando a mãe não cumprir o quê, Rita? Explica melhor, alegando a pandemia. Não cumprir o dever de guarda? De franquear a possibilidade de ter acesso ao filho? Digita aí que a gente tenta responder, né? De qualquer forma, só lembrando que o assunto é justamente família e alimentos, a gente trouxe essa baliza, né? Necessidade, possibilidade. Então, já me coloco eventualmente aí para eventuais questionamentos, para eventuais perquirições, né? Eu acredito que a Rita esteja falando quando a mãe não cumprir na hipótese de guarda, ou seja, não franquear aí o direito de visitação. Seria isso, Rita? Se for o caso, né? Então é isso mesmo. O pai, obviamente, ele pode, né, tentar uma roupagem, né, extrajudicial, que é o mais adequado, ou seja, conversar, obviamente, com essa mãe, né? Se não cumprir mesmo assim, ele vai tentar a via judicial e vai depender muito do caso em concreto, né? O juiz, ele pode forçar, uma vez que já temos aí o direito de guarda, esse período de visitação, ou até mesmo estágio de convivência já pré-estabelecido, como, por demais, ele pode compreender dentro do caso do melhor interesse da criança e do adolescente. Diga-se de passagem, os casos que eu acabei observando dos tribunais foram casos de pessoas que tinham trabalhos externos, né? Razão pela qual, então, justamente o judiciário, ele impôs essa situação, né? Ele falou assim, olha, eu vou obstar esse acesso, ainda que seja direito seu, haja vista que temos que observar, né, a possibilidade de você estar contaminado, então coloca né, uma observância do prazo de 14 dias, que seria o período de né, de período de quarentena, propriamente dito. E só lembrando uma coisa, lembrando que nenhum direito é absoluto, né, como a gente sempre trabalha isso com vocês em sala de aula, nem mesmo a vida é absoluta, tem pena de morte em caso de guerra declarada, a gente tem a discussão da lei da Bate, né, temos discussão, por exemplo, direito à vida e testemunha de Jeová, e transfusão de sangue, enfim, liberdade de expressão sendo aí mitigada, liberdade de locomoção também podendo ser mitigado, né, como lockdown, como a gente está vendo agora. Então, nenhum direito absoluto. E se o pai descumpre o isolamento, tem como pleitear a guarda individual? Teria que primeiro fazer essa demonstração, né, ou seja, a demonstração do descumprimento do isolamento e, obviamente, demonstrar que isso seria o melhor interesse da criança. Seria essa a ideação aqui a ser trazida, né? Estou aberto a mais questionamentos, estou recebendo vários salves, né? Fico feliz, gente, de receber todos vocês aqui, ainda mais nesse período de distanciamento social. Estou gravando bastante aula, mas não tenho o mesmo contato, né? Então, isso muitas vezes não é tão bacana.
essa ausência de contato. É muito legal estar juntamente com vocês, queridos amigos. Vamos lá. Em caso dos pais que residirem em cidades diferentes, como fica a guarda nessa pandemia, né? Já que muitos estabelecimentos estão fechados. O ideal seria justamente o judiciário, no caso, observar qual que é o interesse daí, né? Melhor interesse da criança e adolescente. A depender da situação, né, justamente por morarem em cidades diferentes e, enfim, né, não sei qual que seria a hipótese, onde que o sujeito trabalha, o que o sujeito faz, seria justamente salvaguardar a criança dentro do lar e obstar um pouco esse acesso, né? O Hernani, nosso ursinho carinhoso, se faz presente. Quando a gente fala de direito de família, a gente sempre fala do amor, sempre fala do fofinho, do ursinho carinhoso, né, nosso ternurinha. Então, um grande oi aí. Saudades também, grande Diegão, né? Vamos lá, professor, mas como a justiça se aplica nos casos de prestação alimentícia, quando... isso também é bastante interessante, né? Essa ausência de renda, gente, ela vai ter que ser comprovada, né? Inclusive, muitas vezes isso se perfaz naquela situação de pessoas que têm um serviço autônomo, ou seja, a renda, ela vai oscilar. Justamente por isso que quando você fecha, na verdade, um acordo, né, de prestação alimentícia, através, muitas vezes, do Sejusc, que seja, você vai estabelecer pelo menos um mínimo que deve ser adimplido, né? Muitas vezes, quando a pessoa recebe um salário mínimo, aí é estabelecido pelos nossos tribunais um terço, né? Lembrando-se sempre que isso é a regra dos tribunais, depende muito da cidade, tudo bem? Coração tatuado no bumbum por causa do ursinho carinhoso, bela observação, né? Pode trazer questionamento, gente. Malu, querida Malu, Maluquete, né? Saudades também, grande amiga da faculdade e da vida. Show de bola. É isso mesmo, Bruna? Respondido? Então, perfeito. E tô aqui aberto, gente, a eventuais perquisições, né? Tá, vamos lá. Oi, tudo bem, Ana? Também feliz por reencontrá-lo. Bastante ex-aluno, tô bastante feliz com isso. Aproveitando o ensejo, o mesmo princípio se aplica à prestação de alimentos para animais. Mesmo princípio, tá? A partir do momento que você, estende o conceito de família, a partir do momento, então, que você fala dessa família multiespécie, que você, então, viabiliza que os animais, eles são membros da sua família e podem receber prestação alimentícia, também observaríamos aí esse binômio necessidade e possibilidade. É óbvio, entretanto, né, que a necessidade do animal, ela tem que ser comparada, né, com a necessidade, por exemplo, humana. Em outras palavras, você não vai pagar a educação, né, para o animal. Então, tipo, a educação você tira, né? Você não vai pagar, por exemplo, lazer para o animal, né? Mas você vai pagar, por exemplo, a saúde, né? Então, a saúde, a alimentação propriamente dita, isso você arca. Ou seja, a gente tem que valorar sempre o caso concreto e aquilo que seria, né, imprescindível para a necessidade daquele animal, hoje, né, membro da nossa família. E sabe o que é interessante, já que trouxe essa indagação acerca dos animais? O STJ, quando ele deu essa decisão através do ministro Luiz Felipe Salomão, ele observou diversos estudos com base na psicologia, né? E ele observou que muitas pessoas, inclusive, né, eu mesmo, compreendem que seus respectivos animais são membros da família. Algumas pessoas, inclusive, gostavam mais dos animais do que de outros indivíduos. Razão, então, pela qual nós trouxemos essa extensão, essa plasticidade, essa elasticidade aí, a prestação a ser pagas para os animais, né? Vamos lá. Saudades também, gente, de estar com vocês, né? Vamos lá. Fala mais sobre o extrajudicial. Entre os pais, é possível até que ponto? Tá, eu respondo. Espera aí. Professor, obrigado por nos dar a aula de saudade. Tá, né? A aula da saudade seria interessante também, né? Até para reencontrar todos vocês, né? Tá, antes de ir para a resposta do Mariano, vamos então voltar aqui para a indagação da Thalita, né? O extrajudicial, desde o Código de Processo, né, de 2015 e por demais, ele acaba sendo bastante fomentado, né? E por que ele é fomentado? Primeiro porque ele, na verdade, ele soluciona a questão de uma maneira muito mais célere, muito mais rápida. É interessante quando a gente fala dentro do direito processual civil, daquilo que a gente denomina de Alternative Dispute Resolution, né? Ou seja, o que é isso? Os chamados equivalentes jurisdicionais. Os equivalentes jurisdicionais, gente, que acabam muitas vezes sendo fomentados, até mesmo com mediação, conciliação,
mediação e tudo mais, eles trazem uma maior satisfação para as partes. E por que eles trazem uma maior satisfação para as partes? Porque muitas vezes a decisão judicial ela acaba desagradando, né? Tanto um quanto o outro, porque ela vai buscar a proposta do equilíbrio. O extrajudicial, gente, é possível fazer, né? Obviamente, quando a gente fala de alimentos, naquelas hipóteses em que a gente não esteja trabalhando, né? E com menores e com incapazes, porque toda vez que houver menores e incapazes, haverá necessidade, é imprescindível, da judicialização, né? Se não houver menores, né, e incapazes, até porque essa prestação alimentícia, quando a gente fala da pessoa que recebe, de acordo com o código, seria até a maioridade, mas lembrando que decisões dos nossos tribunais, elas já ampliaram isso e falaram assim, não, até o término de uma graduação. Só que daí muitas pessoas, né, começaram a se tornar estudante profissional, né, tipo, chega no 5º ano da faculdade, larga o direito, vai fazer, sei lá, vai fazer engenharia. Daí chega no 5º ano da engenharia, larga a engenharia, vai fazer medicina. Chega no 6º ano da medicina, larga a medicina. Daí a gente tem o estudante profissional, aquela pessoa que nunca trabalhou e fica necessitando dos alimentos, né. Então o STJ, quando ele fala dos alimentos para maiores, ele vai estabelecer, né, para filhos, né, obviamente, esse período de graduação, mais ou menos os 24 anos, né, é óbvio que a gente sempre vai verberar isso sempre de acordo com o caso em concreto. Se eu não me engano, isso está no enunciado, acho que é enunciado 344, tá? Mas assim, eu tô chutando, né, mas deve ser, pode ser, enunciado 344, tá bom? Mas você pode fazer de maneira extrajudicial, vai lá em cartório, o cartório, né, ele reconhece e acaba dando fé pública em relação a esse acordo, que acaba sendo aí, obviamente, materializado, esculpido, talhado, tá? Deixa eu ir agora para do Mariano. Em relação aos prazos processuais, levando em consideração que o direito a alimentos é tratado como algo que deve ser resolvido de forma mais rápida possível. Tá, não entendi. Em relação aos prazos processuais, como assim, Mariano? Tem como você sanar a tua pergunta melhor? Que daí eu posso tentar sanar para você. Mas, de qualquer forma, lembrando, né, inclusive, que os alimentos agora, deu uma travada, né? Os prazos, eles, né, ficaram suspensos aí durante um tempo, mas mesmo assim o judiciário, ele está atuando bastante, né? Então, ainda que tenha ocorrido essa suspensão dos prazos, o judiciário, ele está tocando e tentando dar a maior celeridade e prestação aí desses direitos mínimos, desses direitos fundamentais. E diga-se de passagem, é bastante interessante a gente observar que se nós formos pegar aí, né, os indicativos relacionados à atuação do judiciário hoje, parece que houve até a gente pode falar, uma atuação ainda maior do que o período em que eles se encontravam, né, somente nos fóruns. Então, talvez estejam trabalhando mais para não ter locomoção, né, e tudo mais. O auxílio emergencial pode ser penhorado para quitar a prestação alimentícia, né? O auxílio emergencial, ele também trabalha aí com direito fundamental, né, com direito mínimo, aquelas pessoas que não possuem, obviamente, uma condição mínima para sua própria subsistência. Muitas vezes as pessoas estão sem trabalho, né? Então, isso vai ter que ser valorado sempre de acordo com o caso em concreto, né? Excelente pergunta, depende muito do juiz. Por quê? Porque quando a gente fala dos alimentos, a gente também está falando dos alimentos, né, dirigidos aí a serem pagos, adimplidos muitas vezes para os seus respectivos filhos. Então a gente está falando de uma dignidade humana daquele que recebe, uma dignidade humana daquele, então, que você vai ter que pagar, tanto do devedor quanto do credor, né? Então vai ter que ser realizada a ponderação. É óbvio que hoje a gente tem aí alguns indicativos para que essa ponderação ela deva ser realizada. E quem escreveu muito bem sobre isso, inclusive tem uma obra sobre esse assunto, foi o ministro do STF, que infelizmente veio a falecer, né, numa queda, se não me engano, de avião, que era o Teório Albino Zavascki, né? O Teório Albino Zavascki, ele tem um livro dentro dos direitos difusos que ele trabalha bastante esse princípio da ponderação, né? Esse princípio aí que está atrelado, que a gente pode falar, ao devido processo constitucional, né? Na sua dimensão, que a gente vai falar na sua dimensão material, sua dimensão substancial, né? Aquela que busca sempre uma decisão justa, uma decisão adequada, uma decisão leal, tá? Eu cheguei agora, quero saber como funciona a pensão alimentícia em meio a essa pandemia, né? Richem Lopes, né? Enfim, a prestação alimentícia, ela vai sempre observar o binômio, necessidade e possibilidade. Então, se a pessoa, né, obviamente que, paga os alimentos, o alimentante hoje perdeu um pouco da possibilidade, haja vista que, né, é autônomo e está com dificuldades, ele pode, primeiro, tentar um acordo, né, entre a própria parte que está recebendo,
como futuramente pode pedir uma revisional dos alimentos, né? Essa revisional estaria no artigo 1699 do Código Civil e o binômio necessidade e possibilidade está no artigo 1694 do Código Civil, tá? Saudades também, gente, de estar com vocês, né? Também sou fã do Hernani, sou fã, né, dos nossos professores, né? Saudades também. Suspensão. Não, os alimentos não são congelados, não. Os alimentos eles vão continuar a serem adimplidos, vão continuar a serem pagos, tá? Sem nenhum entrave, viu, Mariano? Então, vai continuar pagando dentro desse período. O que pode acontecer, o que pode vir a ser realizado é tão somente, justamente, esse pleito aí de uma eventual revisional dos alimentos, tá? Vamos lá. Tá, pra live de direito. Venci na vida. Sensacional, né? Espero, inclusive, Bruna, que a sua prima e seu namorado tenham gostado da live do direito, né? Eu sou meio suspeito, eu acredito que o direito, ele abarca a vida, né? Porque tudo você trabalha com direito. Você fala de direito constitucional, tem tudo, né? Você fala de... Um dia você vai ter que pagar tributo, tributário, né? Tá no direito. Um dia você vai se aposentar, previdenciário. Eu fui demitido, trabalhista, né? Então, tudo, na verdade, de certa forma, envolve direito. Então, assim, eu sou fanzaço do direito, né? Mas sou suspeito. Manda um beijo também, então, para sua mãe, Samara. Que bom que ela tá gostando, eu fico feliz, né? Vamos lá, Ana. Quanto à prisão da prestação alimentícia nesse período pode ser cumprida de forma domiciliar ou nem sempre? Então, né? Vamos lá. Quando a gente fala de prisão, é sempre necessário a gente sair um pouco do direito, né? De família, vamos pro direito de processo penal. Existem várias formas de prisão, né? A gente tem, primeiro, as prisões processuais. Prisões processuais são aquelas que, né? Se materializam, se concretizam durante o perfazer do processo, que são 3 também, para sempre manter aquela roupagem mágica, temporária, preventiva, né? E o flagrante. E temos a prisão penal. A prisão penal é aquela que se dá com uma decisão, né, penal transitada em julgada. Beleza. Só que nós temos também a chamada prisão civil, tá? A prisão civil, de acordo com a nossa Constituição, ela ocorreria, né, se materializaria em 2 hipóteses. Na situação de inadimplemento, né, dos alimentos, e além do inadimplemento dos alimentos, naquela situação depositária infiel. A nossa Constituição, né, então é constitucional a prisão depositária infiel. Nossa, é constitucional? É. Mas por que a gente não aplica? A gente não aplica a prisão depositária infiel porque a nossa, né, nosso governo e tudo mais, há muito tempo, ele se tornou signatário do Pacto de São José da Costa Rica. Então, hoje, a gente tem um duplo filtro. A gente tem que analisar tanto a Constituição, quanto a gente tem que analisar, na verdade, as nossas convenções internacionais, né? Que foram, obviamente, trazidas, né? Incorporadas para o nosso ordenamento. Então, surge o controle de constitucionalidade e controle de convencionalidade. Só que essa convenção, que é o Pacto de São José, ela obsta a prisão depositária infiel. Então, a gente não teria, na verdade, como criar, né, essa prisão, porque, na verdade, né, seria uma norma de eficácia limitada. Razão pela qual, então, a gente hoje tem uma súmula vinculante, que é a súmula, eu acho que, salvo engano, de número 20, acho que é 25, né? Que fala, não é possível no Brasil a prisão depositária infiel. A da prestação alimentícia, ela continua existindo. Beleza. Então, da prestação alimentícia, né, é válida. O que acontece, gente? Acontece que nesse período de pandemia, a gente sempre vai observar essas medidas cautelares diversas da prisão, né? A prisão é sempre uma última ratio, uma vez que ela vai limitar um direito de primeira dimensão, que é o direito de liberdade. Só que nesse período de pandemia, o judiciário ele vai ter que valorar se de fato cabe uma eventual prisão, né? É tudo valorado, né? Se vai ser então realizada, materializada essa prisão, ou se de repente, né, essa sugestão que foi dada como medida cautelar, prisão domiciliar. Só que é meio complicado falar de prisão domiciliar, uma vez que hoje, se nós formos observar, né, todos de certa forma já estão trancafiados na sua respectiva residência, né? Então fica meio complicado a análise do judiciário nesse sentido, nesse aspecto. Só lembrando, né, que nós temos 2 formas de prisão domiciliar. A gente tem a prisão domiciliar, né, front door e back door. A back door é aquela oriunda da LEP, né, a Lei de Execuções Penais. LEP, né, girando para um lado, girando para o outro. Se eu não me engano, Lei 7.210. E nós temos também aí aquela que seria a front door, que seria essa medida cautelar diversa da prisão, né? Que muitas vezes ela surge como, situação a ser trazida, né? A ser ventilada nessas chamadas prisões processuais, antes mesmo da sentença condenatória final, tá? Vamos lá. Ariane, sou professor do curso de nutrição. Ai, que bom, fico feliz, né? E fico feliz que várias pessoas de outros cursos estão acompanhando. Tá, vamos lá. Queria entender se por conta da pandemia, pode quem em seu próprio negócio...
Pode quem em seu próprio negócio não pagar? Então, né, pelo que eu entendi, a indagação, como que ficaria na pandemia, né? Na pandemia a gente tem que sempre observar a situação em concreto, que é esse binômio, necessidade e possibilidade. Em outras palavras, se mudou a possibilidade daquele que paga, ele vai continuar pagando, óbvio, mas ele pode tentar primeiro, né, uma forma extrajudicial, conversar com a pessoa que recebe os alimentos, né? E se não for o caso, daí sim entrar com pedido de revisional dos alimentos, que seria uma ação judicial, né, artigo 1699 do Código Civil. E obviamente que muitas vezes está acontecendo isso, né? Enfim, por causa da pandemia, obviamente, houve a mudança desse binômio, necessidade, muitas vezes continua igual, mas sim da possibilidade daquele que presta, do alimentante, né? E só uma dica, muitas vezes os alunos acabam se equivocando com relação a isso. Toda vez que a gente fala alimentante, é aquele que está realizando determinado ato, né? Então, por exemplo, gerente, aquele que gere, atacante, aquele que ataca, presidente, aquele que preside, alimentante, aquele que presta os alimentos, alimentando, aquele que recebe os alimentos, tá? Então, é que alguns alunos preferem adotar credor e devedor dos alimentos, assim não tem tanto erro, né? Manda um beijo também para sua filha, né? E dá um abraço nela, aproveita esse momento. E de nada pelos esclarecimentos. Acredito que tenha sanado todas as dúvidas, gente. Pode trazendo mais, né? Tamo aí. Falaram para mim que eu tenho a possibilidade aí de sanar dúvidas pelo prazo de 1 hora. A gente abriu a live, né? Às 6 horas. Enfim, só que daí caiu porque oscilou a internet. Mudei de lugar, e daí a gente tá desde as 6h05 trabalhando, falando aí com vocês, né? Oi, Tati, tudo bem? Tudo certinho? Tati também é uma grande amiga, né? Imita o Guilherme Viana falando, né? Show de bola. Quem imita bem é você, né, Diegão? Que fala assim, o processo, né? O processo. Mas a gente imita, sem crise, né? A gente imita os professores. De qualquer forma, falaram que eu tinha aí 1 hora para poder sanar eventuais dúvidas, porque parece que aqui sai, né? Cai. Não é isso? Tranquilo. Já lembrei como era, igualzinho. Bacana, Gui. Saudades de você, viu? Volte aí depois pra Taubaté, né? Entendi. Revisional nesse caso. Válido o prazo da pandemia? Sim, né? A revisional, ela sempre vai analisar a situação em concreto naquele determinado instante. Por exemplo, nada obsta que passando a pandemia, a outra parte também peça revisional. Então, vamos supor, agora o alimentante, ele fala assim, olha, eu não tenho mais tantas condições de arcar com os alimentos. Então, ele pede revisional e pede para abaixar a prestação alimentícia. Beleza. Só que, por exemplo, passou a pandemia, a gente não sabe quando, mas passou a pandemia, né? Ele volta a receber o que ele recebia, daí para não ficar recebendo aquele valor baixo, ou alimentando, né? Ou seja, o credor dos alimentos, ele pode falar assim, agora eu quero a revisional para majoração. Em outras palavras, a revisional ela serve ou para majoração, né, dos alimentos, ou para redução dos alimentos, e até muitas vezes para exoneração, mas exoneração está no 1699. Na grande parte das vezes as pessoas entram com uma ação autônoma de exoneração, tá? E o café? Que café? Essa é que eu entendi, Ivan. E o café? Enfim. Vale também não entendi. Pode escrever aí que a gente... Tá, sim. Então teria que entrar com a revisional. Não seria automático. Não é automático. Seria, na verdade, assim, se a pessoa fizer de forma extrajudicial, conversando com relação à pessoa que recebe os alimentos, dá para fazer de maneira, né, enfim, os dois estando de acordo, os dois estando cientes, dá para começar de uma forma automática. Se não for, né, extrajudicial, enfim, melhor dizendo, até adequado seria fazer um reconhecimento em cartório nesse período, né, mas se não for, pode até ser mesmo de boca, mas sempre, né, através de documento, que assim você tem um elemento comprobatório. Mas se não for, né, realizado, materializado assim, extrajudicialmente, tiver que judicializar, daí não tem muita escapatória, né? Vai ter que entrar com a ação, né? Não tem muita saída. Obrigado, Rô. Vai aí, Luizão, deixa eu ver. Em caso, calma aí, da suspensão do contrato de trabalho, o funcionário ficará sem salário, somente em alguns casos, dependendo do faturamento da empresa, né? Terá ajuda de custo de cunho indenizador. Só um detalhe interessante. Daí a gente também vai valorar aqui sempre no caso concreto. Mas aproveitando essa questão relacionada ao trabalho, para quem trabalha muitas vezes em empresa, né, o responsável
enfim, pela prestação dos alimentos, é o próprio setor de RH da empresa, né? Então fica retido aí na fonte, né? Então você dá lá para o RH e eles retêm na fonte o valor que deve vir a ser adimplido. É óbvio que se eventualmente repassar valor superior àquilo que foi, porque como a empresa que vai fazer, né? Se for repassado o valor superior, o que acontece? Dentro dos alimentos a gente tem duas características, né? Uma das características é incompensabilidade e a outra é irrepetibilidade. O que é incompensabilidade? O alimentando, quando ele recebe a mais, ele recebeu a mais, né? Em outras palavras, não tem como o alimentante pleitear que no mês seguinte, né, compense esse valor que foi pago a mais. Não tem como fazer esse pleito, né? Não tem como fazer esse pedido. Salvo na situação que seja um valor assim, enfim... que a gente pode falar, um valor excessivamente maior. Por exemplo, o Neymar ele tem que pagar 300 mil de alimentos, que seja. E daí ele estava fazendo a transferência dele via TED, enfim, e transferiu 3 milhões. Como é um valor superior, assim, muito alto, né? Em razão do princípio do enriquecimento sem causa, que é vedado, teria a possibilidade de compensar nos outros meses. E o que é irrepetibilidade? Irrepetibilidade significa que uma vez que a pessoa ela recebe esse valor, ainda que excessivo, né? Ou seja, ainda que um valor um pouco a mais, não precisa, né, estornar, não precisa devolver esse dinheiro. Quando a empresa faz esse pagamento inadequado, o funcionário pode entrar contra a empresa a pleitear que aqueles valores que foram pagos, né, de maneira indevida sejam para ele dirigidos, ou seja, sejam restituídos para ele. Acontece que muitas vezes na prática, né, esses trabalhadores eles assim não o fazem. E por que não? Porque muitas vezes eles têm aí o receio de virem a serem, né, demitidos. Então seria mais ou menos essa ideação, né? Tá, então já trabalhei aí o Luiz, né, a pergunta dele, acerca da incompensabilidade e irrepetibilidade. Diga-se de passagem, a gente trabalha isso em sala de aula, são 11 características dos alimentos, né, ou seja, bastante característica. Tá, calma aí. Já volto aí, Luizão, calma aí, em relação à guarda, porque as pessoas confundem tanto guarda compartilhada. Tá, eu também chego na guarda, sério. No caso de suspensão do contrato, adota o valor fixado no caso do desemprego. No caso de suspensão do contrato, gente, vamos lá. Quando a gente trabalha muitas vezes na prática, no Sejusc, enfim, você sempre vai estabelecer um valor que vai ser pago enquanto você está trabalhando e um valor, no caso, em que você se encontre desempregado, né? Esse valor, muitas vezes o sujeito está desempregado, ele já vem pré-estipulado também nos alimentos. Seria teoricamente, o que seria aplicado aí na hipótese de suspensão, né? Se a pessoa está sem receber, se aplica essa situação similar ao do desemprego, então cairia o valor para aquele que já está pré-estabelecido, né? Obviamente na decisão que fixou aí os alimentos. E só lembrando, já aproveitando uma das características dos alimentos, né? Os alimentos, eles são imprescritíveis. Em outras palavras, como é um direito fundamental, eu posso pedir a partir do momento que eu necessite. Acontece que uma vez fixados esses alimentos, surge o prazo prescricional, que é um prazo prescricional de 2 anos. Esse prazo prescricional de 2 anos, eu acho que está no artigo 202 do Código Civil, né? Mas depois deem uma olhada lá, sem grandes dificuldades. Agora, indo pro do Ortiz, né? Já que a da Júlia está no mesmo sentido aí, né? Do Luiz. Vamos lá, em relação à guarda, porque as pessoas confundem tanto a forma de guarda. Nosso código ele fala de 2 formas de guarda, né? Ele fala da guarda unilateral exclusiva, em que, enfim, a criança ela fica com um dos pais e o outro tem tão somente estágio, né, de convivência, enfim, né? Vai ter o direito de visitação. Em outras palavras, pode ser direito de visitação fixado semanalmente, né? Quinzenalmente, que é a regra, mensalmente, que é uma das formas de guarda. Temos a guarda compartilhada, que é aquela ideal, né, que a gente pode falar, porque a gente tem um maior diálogo, né, entre aquelas pessoas que possuem a guarda. Então, enfim, a guarda seria dos 2 pais, né, ou seja, do pai e da mãe, né, dos 2 pais, das 2 mães, independentemente da formatação. E essa é adequado, porque grande parte da doutrina fala que essa guarda, em razão das decisões relacionadas aos filhos serem tomadas pelos 2, né, propriamente dito, você evitaria uma síndrome, enfim, muito triste, que é chamada de síndrome de alienação parental. Uma síndrome que, né, inclusive tem uma lei que vai falar, olha, se a pessoa, por exemplo, obsta o acesso, se a pessoa fala mal, né, do outro cônjuge para a criança, enfim, você pode sofrer aí algumas sanções, né? Algumas sanções são talhadas pela lei de alienação parental. Quais são essas sanções? A primeira, advertência, que é muito, muito difícil você ver na prática. A segunda, multa, né? Muitas vezes fixada como forma de astrente, né? Derradeiramente, a gente pode falar
ainda por cima da troca de guarda e, se for o pior dos casos, né, enfim, a suspensão do poder familiar. Essas são as sanções aí desenhadas na lei de alienação parental. Lembrando que a gente tem um documentário bastante interessante sobre esse assunto, que depois até falo para vocês assistirem, né, tá no YouTube, chama A Morte Inventada, um documentário que trata só de alienação parental. Acontece que muitas vezes as pessoas, elas confundem a unilateral e a compartilhada, e elas fizeram um híbrido, né, que alguns indivíduos chamam de alternada. Enfim, mas alternada não tá no código, é uma invenção que na prática o pessoal trabalha como se fosse alternada. Ou é unilateral ou é compartilhada. Na prática também, hoje a gente tem uma guarda que, enfim, psicologicamente os psicólogos falam que é a adequada, é a ideal, que seria a guarda de aninhamento-unidação. O que é essa guarda de aninhamento-unidação? Ela parte da premissa, gente, que teoricamente a gente teria que ter 3 casas, né? Um para cada pai e uma outra aqui relacionada à criança. Por quê? Porque eles falam que a criança ficando de joguete, né? Tipo, de a casa para o pai, uma casa para a mãe, a casa do pai, a casa da mãe, né? No caso, por exemplo, da guarda que seja a unilateral, você não cria uma ideia de identidade na criança. Então essa guarda de aninhamento e unidação, eles falam assim, ó, a criança fica na sua respectiva casa e então somente os pais, né, que, enfim, vão modificando. É óbvio que na realidade brasileira, muitas vezes falta dinheiro para você ter uma casa, imagina, né, a manutenção aí de outras, né, então seria esse o entrave. É uma forma de guarda que foi cunhada, né, nos países escandinavos, agora eu só não lembro se foi na Noruega ou se foi na Suécia. Tá bom? Oi também, Paola. Isso mesmo. Abraços, né? Abraço, gente. Abraço, Rita. Uma pergunta. Tem mais indagação? Tô aqui à disposição. A gente ainda tem aí mais alguns minutinhos. Pelo menos mais uns 5 minutinhos para sanar. De qualquer forma, né? Já deixando essa informação para todos, essa live ficará salva, né? Então, se tiverem aí eventuais, né, ou tiver eventual interesse em assistir a live, pode acessar ela pela própria Unital, parece que vai ficar no prazo de 24 horas, salvo nos stories, né? E eventualmente, tendo outras dúvidas, também podem vir conversar comigo, né, sem grandes dificuldades. Meu nome é Fernando Gentil, né? Falei no início, só me procurar aí, né, dentro do próprio Instagram. Tá bom, gente? Tudo tranquilo? Mais algumas indagações. Saudades também, Rita. Saudades de estar com vocês, viu? De estar com a turma de vocês, né? Saudades também, Dieguito, né? Hoje, por sinal, lancei aula para as 2 turmas. Não é isso? Que bom, Paty. Fiquei feliz também. 3 é mágico. Espero estar com vocês aí no próximo semestre. Saudades também dos meus ex-alunos, né? Do próprio Ricardo, do Bruno, não é isso? Também da Sara, né? De todos. Deixa eu ver, Lê. Com relação à minha pergunta da penhora do auxílio emergencial, a Justiça Santa Catarina determinou uma penhora de 30%, né? Então, aí que tá. O que acontece? Você está trabalhando com a ponderação né, enfim, de direitos que são direitos, né, direitos fundamentais. Por isso que depende muito do caso em concreto. Por exemplo, quando a gente fala, olha que discussão que a gente pode trazer, de direito à vida e transfusão de sangue da testemunha de Jeová. Chega uma testemunha de Jeová, né, eles fazem ali a leitura dos Levíticos, que fala, não misturarás o teu sangue com o teu irmão, não é isso? O que acontece? Eles vão analisar o caso em concreto e falar assim, ó, se a pessoa tem mais de 18 anos, prevalece a crença. Hoje é o que prevalece, né? Se ela tem menos de 18 anos, prevalece a vida. Você estará trabalhando com 2 direitos fundamentais. Tem que ser ponderado o caso em concreto. O mesmo acontece, o mesmo se perfaz, né, dentro dessas hipóteses, onde a gente tem um auxílio emergencial, que é pago para aquele indivíduo que necessita, né, ou seja, trabalha com direito fundamental, uma vida digna dele também, um patrimônio mínimo, e também temos aí o direito dos alimentos que devem ser adimplidos, né, para menores e tudo mais. Então você está trabalhando com 2 direitos mínimos, né, ou seja, com 2 direitos fundamentais. É óbvio, né, enfim, que a gente pode falar que muitas vezes os tribunais eles vão dar aí a preferência para os menores, porque eles partem da premissa que o menor ele não tem condições de trabalhar, de ir atrás do seu próprio sustento, né? O que, diferentemente, acontece muitas vezes com os pais, que apesar de estarem recebendo esse auxílio emergencial, eles podem aí correr atrás, né? E tentar buscar algum mecanismo, né? De receber um pouco mais de dinheiro. A gente sabe que, na prática, talvez não seja tão assim, mas é o que está assim, né? Tá sendo realizado, materializado. Tá bom, Lê? Espero ter sanado. Em relação a contratos, aqueles que pagam aluguel, tanto residencial como comercial, pode realizar a suspensão, né?
Tranquilo, Bruna, né? Excelente pergunta. Quando a gente fala, por exemplo, dentro de contrato e tudo mais, só um detalhe. Agora não lembro quem foi que postou. Eu acho que foi, inclusive, ou o Tartucci ou o Fernando Simão, né? Os dois são professores, né? O Fernando Simão é professor da USP. Eles estão falando que deve ser criada pelo menos uma medida provisória nesse período relacionado, né, à locação e tudo mais. De qualquer forma, quando a gente fala de contrato, todos os contratos nesse período de pandemia, eles podem vir a ser flexibilizados, né? Eles podem vir a ser, na verdade, mitigados. Por quê? Porque dentro do direito civil, nessa parte da teoria geral dos contratos, do direito das obrigações, mais especificamente, a gente tem uma teoria que é chamada de teoria da imprevisão, né? Essa teoria da imprevisão é justamente a teoria que deu lastro para que a gente chama da cláusula rebus sic stantibus. Em outras palavras, surgiu um caso que ninguém esperava. Então, assim, nenhum direito é absoluto. Você pode flexibilizar, você pode pleitear, né, talvez a suspensão, né, o cancelamento não, mas a suspensão de determinados valores. É óbvio que a suspensão já é uma medida mais radical. O mais adequado seria você pedir o quê? Uma diminuição desse valor, né, desse aluguel que deve vir a ser pago, tá bom? Então é isso. Achei que era 19. Não, tranquilo. Gui, gente boa, né? Nosso querido Guilherme Felício, ele fez mestrado comigo, um querido amigo, está coordenando, inclusive, a Escola Superior da Advocacia lá de Presidente Prudente. Estão tendo diversas lives, né, de vários doutrinadores de peso. Então, deixo também como dica para vocês seguirem, né? Eu acho que é ESA, né, P de processo penal. Então, ESA, P penal. Teve live, vai ter live aí com o Delmanto, né, que vai falar. Tem várias pessoas que vão compor aí, né, a sua especialização de penal e processo penal. Inclusive, tem uma ex-juíza do Tribunal Internacional, professores da GV, professores aí da PUC, né, vários doutores, membros de todas as carreiras. Então, muito bacana. Muito legal tá aí, viu, Guizão? Fico feliz. Rosana, conta uma fofoca do dia. Então, eu sempre conto fofoca em sala, mas agora eu, né, dei uma perdida nas fofocas, né, porque, enfim, não tô conseguindo acompanhar as fofocas nesse período. Eu vi que a Maíra se separou, né, a Maíra Cardi, já que a gente fala de direito de família. Vi que, em contrapartida, o Saulo reatou com a Gabi Brange, né, enfim, essas são as fofocas mais atuais que eu tenho, mas já faz aí, tipo, alguns dias, né. Saudades também, né, de estar com a turma de você, viu, Giovana? Vamos lá. Na pergunta, só pesquisar. Ah, tá. Não, mas eu achei que essa pergunta a gente responde do mesmo jeito, né? Muito obrigado, Ellen. Fico feliz de coração, né? Obrigado também, Gui, pelo carinho, né? Espero, então, encontrá-lo já, Ronaldo. Enfim, em futuros semestres. Acredito que no 7º, 8º e 9º, muitas vezes eles acabam ficando comigo, essa parte de direito de família, então muito provavelmente a gente se reencontrará ou se encontrará aí em breve, tá? Vai ficar a live disponibilizada no Instagram da Unital, Mohamed. Eu que fico feliz aí pela presença de todos. Ô, Reinaldão, prazer aqui revê-lo também, né? Prazer é todo meu. Obrigado, Bruna, né? Poxa, gente, feliz aí com vocês, tá? Fico feliz. Saudades de todos, tá bom? E aqui já apareceu assim, 1 minuto e 50 segundos restantes. Então, vou deixar para todos vocês, né? Vou encerrar aqui a live, mas antes deixar um forte abraço para todos, né? Desejar aí muita saúde nesse período de dificuldade que a gente está se encontrando, mas que é um período breve, né? Até porque, como diz aquele ditado, por mais escura que seja a noite, sempre surge aí um novo sol. Então, em breve essa pandemia passa e a gente já está todo mundo aí se reencontrando, se abraçando, né? Todos novamente. Não é isso, gente? De qualquer forma, a live vai ficar salva e fico sempre à disposição de todos vocês, tá bom? Desde já, então, um forte abraço, né? E um beijo no coração de todos, gente. Até mais, viu? Tchau, tchau. E eu que agradeço a presença de todos, tá? Até mais, gente. Tchau, tchau. Logo, logo estaremos juntos. Até mais, gente. Que a força esteja conosco. Excelente. Semana Star Wars. Tá? E saudades de todos, gente, também. Tá? Eu vou encerrar aqui, tá? Tchau, tchau, gente. Abração. Boa noite.